Aleluia. Meu Deus, esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, né? Eu acho que eu acho que foi isso que Jacó sentiu quando a presença de Deus se manifestou naquele lugar em que ele dormia com a cabeça recostada numa pedra, e ele não tinha outra coisa a dizer, a não ser: esse lugar não é outro lugar, é a casa de Deus. Amém? É um prazer muito grande rever todos vocês, meu pastor amado, minha querida secretária, muito obrigado. Nunca esqueci disso, viu? Ela sempre foi minha secretária nas aulas que eu dava, ela que anotava quem. Que coisa boa. Bom, irmãos, estamos numa noite de festa, uma noite de alegria. Certamente que o Senhor da festa, o homenageado, Ele está aqui. Ele está certamente também satisfeito, porque nós estamos relembrando todos os benefícios que Ele nos tem feito. Eu seria, irmão, talvez a pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa desnaturada, se chegando ao final do ano eu não estivesse agradecido ao meu Deus por tudo que Ele fez por nós. Amém? Principalmente na minha família, na minha casa, eu e minha esposa. Para quem não sabe, nós estamos, já entregamos a igreja em Sorocaba. Deus já falou conosco que esse era o nosso tempo. Ficamos lá por 3 anos, implantamos uma igreja e, como disse Paulo, eu plantei, outro teve que vir regar para que Deus desse o crescimento. Então, enfrentamos muitas dificuldades, muitas lutas, batalhas terríveis, mas olha, irmãos, nós chegamos aqui do outro lado do rio, sãos e salvos, nenhum crocodilo nem beliscou. Então, nós só temos que agradecer. Amém, amados? Eu não sei você, irmão, mas eu tenho uma ótica sobre a palavra de Deus que sempre me deixa animado. Então, vai comigo, por favor, para o livro de São Judas. Se você não sabe onde está Judas, está na sua Bíblia, mas eu vou dar uma ajudinha para você. Está lá vizinho Apocalipse. Amém? Judas mora aí no mesmo condomínio que Apocalipse, aí vizinho. Eu acho que seja a casa logo na portaria. Judas só tem um capítulo. E o versículo 3. Judas 3. Versículo 3. Achou? Amém. Alô? Amém. Ok? Judas, só tem um capítulo, versículo 3 diz assim: amados, tem algum amado aqui? Fala, diga, está falando comigo. Muito bem. Então, amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas já foi entregue aos santos. Aleluia. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Bendito Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tua infinita bondade, a tua misericórdia sem fim também, e te louvar, Pai, pela sua graça bendita, pela inspiração do teu Espírito, pela cooperação desse doce Espírito em nos guiar a toda a verdade, conduzir a toda a verdade, instruir, iluminar os olhos do nosso entendimento. Portanto, querido Deus, que essa noite, tarde e noite, seja a noite, ou a tarde e noite que marque a nossa vida. Venhamos, Senhor, nos derramar diante de Ti em gratidão, adoração, reconhecimento por Tua bondade, por Teu amor incomparável. Por isso, querido Senhor, nós queremos que o Senhor nessa noite seja engrandecido, exaltado, glorificado,
Espírito Santo de Deus, essa é a tua hora. Glorifique Jesus, para que o Filho glorifique o Pai. E sejamos todos tomados da graça de Deus nesse lugar. Saiamos daqui tão repletos da tua presença, Pai, certos de que o Senhor está conosco. Não importa a circunstância ou a situação, somos sim mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Amém? Eu não sei você, mas o menino dentro de mim já está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então, amados, hoje à tarde, de noite, eu quero com todos vocês meditar na palavra. E a palavra que o Senhor tem me dado esses dias, e eu tenho sempre voltado a ela, eu estudo, analiso, investigo, busco, comparo, muitas outras coisas, mas me volta sempre esse tema que está em Judas. Judas está nos chamando a atenção. Ele disse: olha, eu estava empregando toda a diligência em escrever para vocês, de repente, é como se ele dissesse, eu fui tomado assim, por uma direção de Deus, e essa direção era para eu exortar vocês, a vocês batalharem diligentemente pela fé, porque essa fé já foi dada uma vez por todas a todos os santos. Depois o versículo seguinte, ele vai dizer o porquê ele queria que todos os santos fossem exortados a batalhar. Ele diz, alguns indivíduos entraram dissimuladamente, falsamente, enfim, essas pessoas tinham entrado na congregação, na igreja, e eles tinham tratado a graça de Deus como algo banal. E é por isso que Judas está dizendo, não, vocês não podem ser como esses dissimuladores. Lembra que essa palavra também, dissimulação, essa expressão, o apóstolo Paulo disse que ele teve que chamar Pedro a atenção. Ele disse, certa vez eu tive que repreender Pedro cara a cara, e na presença de todos, porque ele era repreensível, porque ele foi dissimulado. Quando ele, primeiro, comeu com os judeus, comeu com os gentios, esteve na casa deles, mas quando chegaram alguns da parte de Tiago, ele foi se afastando, ele foi largando todo mundo. Então, Paulo chamou isso de dissimulação. Em outras palavras, como diz a apostila do Rema, é duas caras. Alguém com duas caras. Ouviu isso, irmão? Deus não nos quer com duas caras. Amém? Ele nos quer assim, irmão, cada dia, irmão, parecendo mais com seu Filho Jesus Cristo. Só temos uma cara. Ok, irmão? Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver nos detalhes da palavra de Deus, que a Bíblia não diz, irmão, que por sermos a cara do Filho de Deus, ou sermos cristãos evangélicos, que tudo vai viver, ou vamos viver num mar de rosas, que agora não teremos problema, que agora não teremos dificuldade, não haverá falta, não haverá escassez. Não, todas estas coisas virão para nós, e virão contra nós. Mas lembre-se, o apóstolo Paulo disse assim, eu aprendi a viver satisfeito. E ele, na minha versão, revista atualizada, ele disse, eu aprendi a viver contente. Eu paro nesses detalhes da Bíblia e falo, meu Deus do céu, como é que alguém pode viver, não só momentos contentes. Ele disse assim, eu aprendi daqui por diante, como cristão, a viver, a minha vida daqui para frente, irmão, é uma vida feliz, é uma vida feliz, irmão, mas aí ele vai inclusive dizer assim, meu irmão, eu aprendi a viver contente, tendo ou não tendo, na escassez, na abundância, eu aprendi a viver e viver feliz. Então, se você me ver contar alguma piada, brincar aqui, até desescabelar, porque o meu laque não está muito bem hoje, não saia daqui, por favor, irmão, escandalizado, dizer, pelo amor de Deus, o pastor Francisco convida um pastoreco desse aqui, só para fazer piada. Não, irmãos, é porque eu e minha amada linda, nós temos aprendido a viver contente, em toda e qualquer situação. Nós já sabemos o que é ter e o que não ter.
Nós aprendemos, irmão, um segredo, e é esse segredo que hoje à noite eu quero dar para vocês. Antigamente eu dizia assim: irmãos, eu sou o maior fofoqueiro do reino dos céus. Que papai do céu conta para mim, eu vou contar para todo mundo. Eu conto para todo mundo, filho, não guardo o segredo. Aí eu tenho uma filha que é muito espiritual, louvado seja Deus pela vida dela. Ela falou: papai, para com esse negócio de falar que é fofoqueiro, que fofoqueiro não soa bem. Falei: então eu tenho que achar um outro nome para esse negócio que eu faço, que eu vou aprender, eu vou receber de Deus algumas coisas, eu não quero ficar para mim só não. Eu vou contar para todo mundo. Paulo disse: eu aprendi a viver contente. Então eu vou nessa tarde dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nem tudo está perdido. Se você entrou aqui hoje e você veio aqui trazido por alguém, quase que amarrado, arrastado, como diz na Paraíba, puxado como um bode para dentro d'água, é coisa difícil, filho. Você levar um bode para dentro d'água é complicado. Não é, meu bem? Então, mesmo que você tenha chegado assim, eu tenho certeza, você não sairá desse jeito. Muito provavelmente você queira ficar aqui. Olha, esse negócio está ficando bom. A palavra do Senhor diz: onde houver dois ou mais concordando com qualquer coisa, vai acontecer. Então, vejam, estou dando um tempinho que está chegando pessoas se acomodando, graças a Deus. Isso aqui vai lotar, vai superlotar. Amém? Isso vai lotar. Depois, daqui a pouco, joga o púlpito para cá e traz cadeira para cá. Amém? Judas disse: amados, quando eu empregava toda diligência em escrever a vocês acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a me corresponder com vocês, exortando vocês a batalharem e batalhar diligentemente. Quem aqui já leu o livro A Igreja Triunfante? Olha, muita gente. Então, isso mostra para você, querido, que ainda não leu, que você precisa ler. Tá? No livro A Igreja Triunfante, o Kenneth Hagin vai falar, pelo menos, de 3 tipos de igreja. A igreja triunfante, a igreja perseguida e também a igreja militante. Então, a igreja militante, o que é a igreja militante? É uma igreja que vive sempre na guerra, está sempre na guerra, sempre na batalha. Não tem descanso, não tem sossego. Aliás, vive sempre com medo, e medo do cão, medo do diabo. Vê demônio em tudo que é lugar. As roupas. Lembra de uma época que a gente não podia usar uma calça jeans da Zump? Você era desse tempo, irmão? Não é desse tempo. Enfim, mas para vocês que são da geração Sacha para cá, eu vou contar como é que é, não, Carlinhos? Toda a calça da Zump tinha um raiozinho aqui no bumbum. Nossa, e alguém espalhou que aquele raio era do diabo. Era do cão, era de Satanás. E aí, meu irmão, era uma moda dos irmãos olhar agora assim no traseiro dos outros para saber se a calça era Zump, porque se fosse Zump... A senhora lembra desse tempo? A senhora lembra que coisa terrível, não era? Misericórdia, ela quase que ela disse minha idade agora. Mas vamos lá. Ninguém, irmão, ficava isento de uma espiadela assim no traseiro. Bastava vestir uma calça jeans, que todo mundo tinha medo do raio do cão na calça Zump. Isso é a igreja militante. Ela está sempre numa pressão muito grande. O diabo, o inferno, irmão, pode a qualquer tempo nos dar uma rasteira, matar. É como se o diabo fosse maior, fosse mais poderoso. E essa igreja vive sempre se escondendo, ou se desviando, ou amarrando. Está amarrado? Amarra e corre, né? Mas a igreja triunfante, que Kenneth Hagin fala, não é uma igreja, irmão, que descansa sem luta, sem batalha. Só pode haver triunfo, irmão, se houver guerra. Você não pode dizer, eu sou mais do que vencedor nessa situação, se você não passou por ela. Concorda, irmão?
Paulo disse, eu tenho experiência, eu sei o que é ter e não ter. Ele teve que passar por aquilo. Então, quando Judas está dizendo, eu quero que vocês prestem bem atenção, fique alerta, fique atento, ele estava, na realidade, dizendo para nós, irmão, não esquecermos do que nós temos, o que somos e o que podemos. Ele disse que a gente precisa estar alerta, não necessariamente você viva amedrontado, mas seja esperto. É isso que ele está dizendo, não seja bobo, seja esperto, irmão. Há uma luta porque há um inimigo, ele é covarde porque ele ataca exatamente quando a gente não espera. O apóstolo Paulo disse, nós não ignoramos os ardis do diabo. Por isso ele diz para nós em Efésios 6, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, porque você poderá ficar firme contra todas as ciladas do diabo. Ele diz que nós poderíamos resistir ao dia mau. Quando é que vem o dia mau? Ninguém sabe, porque ele não manda avisar. O dia mau não avisa, Carlos. Ele não anuncia, semana que vem eu chego lá. Não, mês que vem, vou dar essas semanas de folga para vocês, final de ano, né? Mas mês que vem, com certeza eu chego, dia 10. Ele não manda avisar. Por isso a palavra diz que há uma luta, uma batalha, uma guerra. Nós só temos que estar como atalaias, não com medo, mas atento. Amém, amém, irmão? Amém. Nós devemos estar atentos. Paulo, quando diz que nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, ele diz, é para vocês ficarem firmes, não desesperado. Você consegue entender isso? Não desesperado, não perdendo o sono, mas firme. Firme, e mesmo que chegue o ataque, firme ainda, porque já está escrito assim, depois que você vencer tudo, você ainda permanece inabalável. É isso que Judas está dizendo para nós, fiquem atentos, fiquem preparados, porque se há uma batalha é porque há um inimigo, mas ele diz assim, vocês precisam entender que vocês precisam batalhar diligentemente pela fé. Escute, pela fé. A maior arma que nós temos é a fé. Não há nada que eu e você podemos fazer, irmão, em Deus que não seja pela fé. Não podemos, irmão, não vai ser o nosso jejum, minha doutora, não vai ser o nosso jejum que vai vencer a maior das investidas do inferno. Não vai ser a mezuzá que você vai comprar e botar na porta lá. Não vai ser, minha filha, pelo amor de Deus, cadê minha aliança, Jeová? Chega, bota aqui, vai aqui na foto, sai dizendo, será aquele pastor, misericórdia. É que nós paramos na estrada, tomamos banho no ponto de apoio, e aí eu guardei a aliança com ela ali, e esqueci de pôr de volta. Olha aí, Jesus, mas vamos que vamos recomeçando. Aleluia, Jeová. Não, que é isso, filho, pelo amor de Deus. Ah, vamos lá? Onde foi que eu parei mesmo, gente? Não precisa mezuzar, nem você precisa pagar um carnê do trízimo. Não precisa, irmão. Eu estou falando a verdade para você, não precisa. Por que não precisa, pastor? Mas não funciona com tanta gente? Sim, funciona. Mas vou lhe dizer uma coisa, a pior coisa do mundo é um crente dependente. É um crente criança, crente neném. O que é um crente neném? É aquele que fica sempre esperando que o pastor faça por ele. Ore por mim, apóstolo. Ore por mim, bispa. Me dê uma orientação, me dê uma luz. Diga o que eu devo fazer. Quando você vai crescer? Quando você vai ter suas experiências com Deus? Você entendeu como é que é, filho? Se eu vivo comprando carnê para que outros façam por mim, vou me consagrar por você, estarei no monte, levarei teu pedido. Aliás, estou indo a Israel mês que vem, eu, minha mulher, meus filhos, meu neto, paga para mim que eu levo teu pedido lá. Assim é bom demais, meu filho. Eu só não tenho coragem de fazer esse negócio. De pedir à igreja, me dá que eu vou levar teu pedido, vou subir ao monte, eu subo descalço, 50 graus na cabeça e 80 nos pés, descalço. Mas leva teu pedido no monte, para Jesus abençoar. Sai fora. A palavra de Deus diz, irmão, que há uma luta,
há uma investida, e muitas dessas batalhas nós temos que vencer por nós mesmos. Nós temos que vencer por nós mesmos. Agora, vou dizer, e quero me aprofundar mais nisso, nós não podemos, irmão, vencer as batalhas da vida se nós não entendermos como a fé opera. Como que a fé opera? Já que a Bíblia diz assim, sem fé é impossível que a gente agrade a Deus. É pela fé, irmão. Agora, entender como a fé opera é extraordinário. Porque se a minha Bíblia diz que Jesus conseguiu ver fé em uns homens que trazia outro numa maca, a ponto de arrebentar o teto da casa dele, e achar exatamente o ponto exato onde Jesus estava, e colocar o camarada lá como um GPS, e a Bíblia diz que Jesus viu fé, eu preciso saber como operar nessa fé. Eu quero saber como a fé opera, irmão, porque na hora que a coisa apertar, na hora que a situação falar mais alto, eu preciso entender que a Bíblia diz que há armas da fé. Eu preciso saber manusear a arma da fé. A Bíblia chama de o escudo da fé. A arma que Deus me dá para eu me defender de todos os dardos inflamados do maligno. E a Bíblia diz assim, você apaga todos eles, com uma arma chamada escudo da fé. Mas Deus não espera apenas, querido, que a gente fique apenas apanhando das circunstâncias. Nós fiquemos apenas escondidos atrás do escudo. Ai meu Deus, será que eu vou aguentar? Será que eu vou suportar? Não, a Bíblia também diz, pega a espada do Espírito. Usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Deus nos dá arma de defesa, mas nos dá arma de ataque. Está comigo, querido? Eu preciso entender como utilizar tanto esse escudo da fé, como essa espada do Espírito, meu filho, porque senão eu não vou saber dizer como que foi lá no campo de batalha. Está comigo, irmão? E Deus nos mostra claramente pela sua palavra como nós podemos experimentar aquilo que Deus já nos deu gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Quero lhe dizer, irmão, que a palavra de Deus mostra para nós que antes de nós nascermos de novo, nós não tínhamos condição nenhuma, irmão, de entrarmos na batalha da fé, porque nós não tínhamos como vencer. Mas a Bíblia vai dizer em Romanos 5:20 assim, aonde abundou o pecado, escute isso, irmão, aonde abundou o pecado, Romanos 5:20, ele vai dizer, versículo 20 diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, porque aonde abundou o pecado, escute isso, superabundou a graça de Deus. Eu não sei como é que você entende isso, irmão, mas Deus está mostrando para nós dois opostos poderosos. Um oposto era pecado abundante, muito pecado, irmão, uma dívida grande de pecado. Nós não pagaríamos jamais a nossa dívida diante de Deus, porque era pecado abundante. Alô? Mas a Bíblia diz para nós, que irmão, que aonde abundou o pecado, abundou. Não foi só acima do pecado, é super acima do pecado. Vem algo chamado graça de Deus. É nos elevar, trazer para uma posição de destaque, de honra. Sai de uma posição de pecado, desgraçado, miserável, inimigos de Deus, afastados, ou como comumente eram chamados, desgraçados. Porque estando sem graça, é desgraçado. Mas a Bíblia está dizendo, onde abundou, irmão, esse pecado? Agora superabundou. Algo que a Bíblia chama de graça de Deus. Compre um livro desesperadamente ali. Só não troque tapa, nem atropele seus irmãos. Mas faz um pedido.
um livro chamado DNA, Graça, DNA de Deus. Estude sobre a graça, irmão. Descubra o que é a graça. Meu irmão, quando nós descobrimos o que é graça, nós não vamos mais dar crédito, irmão, às mentiras do diabo. Nós não vamos mais temer o dia mau. Você não vai andar ansioso, você não vai andar preocupado. Vai ser difícil do diabo deixar você triste. Vai ser difícil, irmão. Porque um crente que entende o que é a graça de Deus com ele, filho, ele consegue viver nessa vida, ele consegue fazer qualquer coisa nessa vida, ele consegue superar, suplantar qualquer coisa nessa vida, por causa da graça. Você pegar um dicionário, a palavra graça significa capacidade de Deus, que faz com que nós fiquemos de pé e constantes. Nossa Deus. Não é algo natural, Carlinho. Carlinho, é sobrenatural. É inexplicável. Quando eu leio as expressões de Paulo dizendo assim, olha, irmão, nós somos abatidos, mas não destruídos. A cena que me vem, meu filho, é do Robocop. Já assistiu o filme Robocop? O cara vem todo duro. Está filmando, cara? Vala-me Cristo Jesus. Mas vamos lá, já comecei. O cara vem todo... Aquele soldado, né? A sua cabeça que é de homem, o resto é tudo de ferro. E ele, irmão, assim, numa cena, num estacionamento, num edifício de estacionamento, né? Meu Deus, de onde foram encontrar tanto canhão, metralhadora? Já viu aquilo? Quebra, arranca pedaço, papá, fica só a cabeça e alguns pedacinhos de ferro. E ele... A cena que me veio foi essa. Cara, o bicho foi abatido, mas não destruído. Foi isso que Paulo disse. Nós podemos ser abatidos, eu e você podemos tomar um tiro sem esperar do diabo. Sabe quando Paulo diz em 2 Coríntios 12, ele disse assim, olha, um mensageiro de Satanás, um enviado do cão, foi enviado até mim para me resistir com socos. Tu já imaginou o que é isso? Você sem esperar aí alguém soco na tua cara. A palavra que Paulo usa é, ele me resistia. Eu queria ir mais à frente, havia uma resistência. Em uma versão ele diz, esse enviado de Satanás veio para me esbofetear, é dar soco de mão fechada. Não é tapa assim no rosto, não. É soco de mão fechada. Pá! Sem luva. Aí a Bíblia diz que Paulo disse assim, Senhor, afasta isso de mim. 3 vezes ele disse. Mas a Bíblia diz que o Senhor disse assim, Paulinho, meu filho. Paulinho, meu filho. Não se deixe abater. Lembre-se, a minha graça. Olha o que Cristo lembrou a ele. Filho, a minha graça é o suficiente para tu vencer todas as coisas. Já pensou o que é isso, filho? Deus usou a graça para salvar, Deus usou a graça para capacitar, e ainda disse para ele, a minha graça é suficiente para você se levantar, enfrentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes forem, minha graça é o que vai bastar para você. Aí daí por diante você diz, pronto, aí Paulo diz, pronto, agora que eu entendi que é a graça, eu tenho até prazer quando eu estou fraco. Ele disse, eu estou até gostando desse negócio, cara. Eu estou até gostando dessas, abatido, mas não destruído. Eu estou até gostando, porque quando eu sou fraco, aí é que eu me torno forte. Graça, irmão.
uma capacidade divina que faz com que você fique de pé e ainda continua se movendo, andando. É para frente que se anda, com Cristo é assim. Alô? Aos Coríntios, encerrando a carta, primeira carta, 15, abre lá para mim, 1 Coríntios 15, 10. Oh Jesus, Tu és tão maravilhoso. 1 Coríntios 15, 10. Eu te amo, meu rei. 1 Coríntios 15, 10, está escrito assim. Paulo disse assim, vamos, versículo 9 é o contexto. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas eu gosto desses mas, irmão. Para mim é como se fosse sempre um recomeço. Eu fui assim, já fui assado, passei por isso, irmão. Mas esse mas me impressiona. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou hoje. E a sua graça em mim, a graça que me foi concedida, ela não se tornou vã, não. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, queridos, não eu. Não pense que ele está dizendo que eu me orgulho, sou soberbo, não. Não pense, não fui eu. Foi a graça dele em mim. Oh, meu Deus do céu, como eu te amo, Senhor. Paulo está nos dando exemplo, irmão, de como nós podemos viver toda e qualquer situação e você não deixar se abater. Você pode até se entristecer, mas abater, mas você não vai ficar lá, não. Amém. A Bíblia diz também, Paulo diz, eu posso ficar até perplexo. Sabe o que é perplexo? Você fala assim, meu Deus, não esperava por isso. Eu não me preparei para isso, meu Deus. Mas sabe o que é que Paulo diz? Que a graça imediatamente diz para nós, ele diz assim, você pode até ficar perplexo, mas não desanimado. Podemos ser pegos até de surpresa, é isso que ele está dizendo, nós podemos ser pegos de surpresa, mas desanimar, que é isso, gente? Desanimar para quê, meu filho? Se a graça está lá, a graça é um reservatório. Se você não sabe, a graça é como um tanque cheio de combustível, gasolina aditivada, que ainda desentopa os bicos, queima bem. Amém, irmãos? Paulo fala para nós, olha o que ele vai dizer para nós assim, ele diz, olha, eu trabalhei mais do que todos os tais apóstolos da época juntos. Mas sabe, ele diz um segredo, ele disse, sabe por que é, irmãos? É porque a graça de Deus em mim, eu não tornei ela uma coisa vã. Muita gente estava trabalhando naquela época, mostrando as suas obras, mostrando, irmãos, os resultados. Tinha muita gente trabalhando, mas Paulo está dizendo assim, tudo isso que eles fizeram foi no braço. É pela inteligência, pela sabedoria, pelo marketing que eles aprenderam. Mas eu, cara, sem marketing, sem me usar de estratagemas humanas, sem enrolação, eu trabalhei mais do que eles todos. Sabe por quê? Porque eu considerei a graça. E a minha consideração é essa, a graça de Deus não é uma coisa vã, não é uma coisa para eu desconsiderar. Eu tenho que atentar para ela, filho. Você vai precisar da graça mais dia, menos dia. A qualquer hora você precisa dela. A qualquer hora o mundo pode desabar a seu lado. É 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita. Já está previsto que vai. O mundo vai ruir ao nosso redor. Está escrito, gente.
Quer que eu te mostre que isso realmente vai acontecer? Eu já te disse que a Bíblia fala que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Como não? Por que não? A graça vai te sustentar. Apocalipse. Tinha um pastor lá em Petrolina, quando eu lia para ele, quando eu dizia assim, Apocalipse, ele falava, vala-me Deus. Ele disse que tinha uns crentes que tinham medo de Apocalipse. Falava, Apocalipse, pastor, ele disse, meu Deus do céu, socorro. Apocalipse. Meu Deus, me dá aqui agora a palavra. Eu estou com a Bíblia da esposa, esqueci até a minha Bíblia, mas nós vamos assim mesmo. A minha está tudo lá, né? Apocalipse 3, versículo 10. Olha para a Bíblia, crente. O que é que está escrito aí? Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, ou o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus de Nazaré, cara. Tu viu isso, irmão? Eu falo, virá uma provação, virá uma prova para todo mundo na face da terra. Todo mundo vai passar por essa prova do Enem. Isso aqui é complicada, filho. Amém? Mas Jesus já está dizendo assim, eu vou dar aqui uma cola para vocês. Se vocês guardarem a minha palavra, e essa palavra seja a palavra da perseverança, da graça, que mantém você em pé e constante, da perseverança, eu vou dizer, eu garanto, eu guardo você na provação. Eu guardo você, vou dizer de novo, eu guardo você na provação. Todos ficarão olhando e dizendo assim, como ele pode ficar em pé? Como pode estar em pé se está todo mundo caindo? Está todo mundo desistindo? Está todo mundo desesperando, irmão? Ninguém tem mais saída. Tem, para ele tem. É Cristo que está dizendo, irmão. Se você não sabe, nós estamos vivendo nos dias do fim, não estamos mais para brincar de evangélicos, não, meu bem. Nós somos a última geração, não virá outra, irmão. Não virá outra, irmãos. Os sinais dos tempos estão aí mostrando. Israel está às portas de receber o anticristo. Está às portas. Está tudo aí, meu filho, diante de nós. Sabe o que a palavra Trump quer dizer? Trump. Trump quer dizer trombeta. Sabe o que Donald quer dizer? Senhor é meu juiz. Gente, irmão, está diante de nós. O Senhor é meu juiz. E ele está dizendo, e ele, o meu juiz, me envia como uma trombeta. E a palavra diz que ao soar da trombeta, fica preparado, meu filho. Porque tudo vai acontecer, tudo pode acontecer, é rapidinho. Malaquias diz, chegará a hora e o tempo para se diferenciar, quem serve e quem não serve. Como é que eu sirvo, irmão? Me submetendo, irmão, acreditando que a palavra dele é verdade. Tiago diz, se você se submete a Deus, a palavra dele, você admite que a palavra dele é a verdade. Ele disse assim, você pode resistir ao diabo. Ele vai correr de você. Mas eu não posso fazer o diabo correr, meu filho, sem antes me submeter. Posso gritar, posso ameaçar,
queima ele, Jeová, manda fogo, Senhor, nesse diabo. Posso até gritar, mas ele correr não vai, porque a Bíblia diz que há uma fórmula. É assim, você se submete e nem precisa gritar. Ele olha para você e já fala, eu acho que o diabo já diz assim, me vala minha Nossa Senhora. Corta isso na gravação, por favor. Vai que o apóstolo Guto escuta isso. Diz, irmão, maneira, irmão, por favor. Prometa-me que você vai cortar, Francisco, tá? Efésios, capítulo 1. Aleluia. Eu não sei como você lê sua Bíblia, irmão, mas eu leio como um processo. Está aqui os advogados, meus amigos, doutora Beth, doutor Carlinhos e a sua princesa. Eles são meus amigos, até pessoal, assim, a gente conversa até coisas bem particulares. E eu sou um curioso do direito. Sou um curioso. Prestei vestibular para direito, não passei, falei, deixa isso aí. Mas de vez em quando eu fico consultando meus filhos, tenho filho, advogado, tenho 2 genros, e meus amigos aqui que me ajudam. E eu fico olhando, a palavra de Deus, irmão, é um processo. É um processo já julgado. Sentenciado e julgado. Já está fechado o processo. E se você vê que o processo já foi sentenciado, julgado, não tem mais o que fazer não, filho. Cumpra-se. Não é assim? Cumpra-se. Então, se isso é algo que já está analisado, julgado, vai se cumprir. Eu pedi Efésios, mas por favor, vamos para Apocalipse, bora. A cabeça aqui está 1000, viu? Se você pensar, pudesse entrar dentro da minha cabeça agora e dizer, para aí, pastor, pelo amor de Deus, é muita coisa aqui. E eu estou pedindo, Jesus me ajuda para eu não atrapalhar aqui o Espírito Santo. Apocalipse, capítulo de número 12. Amor, vou passear pela tua Bíblia hoje, sim. É 12, é? Não, é 10, desculpa. 10. Gente, pelo amor de Deus. Desculpa, é 12 mesmo, tá, queridos? Eu não costumo errar não, irmão, mas... Ore por mim, tá, querido? Apocalipse 12, 7. 12, 7. Eu vou ler para vocês o processo, tá? Alguém quer saber como é que está a sua vida nesse processo aí diante de Deus? Então vamos lá. Houve peleja no céu. Houve significa que já aconteceu. Já aconteceu. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos já pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. É Miguel sozinho contra o dragão e os anjos dele. Mas Miguel sozinho prevaleceu. Eu não sei se você consegue entender isso, mas assim, quando Lúcifer se rebelou, se tornou Satanás, dizem os estudiosos, os mais aprofundados na Bíblia, que foi aqui onde Miguel foi criado. Que Deus nem para a rebelião de Lúcifer. Deus não se preocupou, não ficou de cabelo branco, não perdeu o sono. Ele só criou um anjo, um arcanjo, eu não sei, um querubim. Ele só criou Miguel. Só. E Miguel significa quem é como o Senhor. É só isso o nome do cara. Quem é como o Senhor, nosso Deus? É como se Deus dissesse assim,
Cadê aquele menino? Um pequenininho que tem aqui em casa que eu crio ele. Vai lá, meu filho, resolve ali com aquele Golias que está gritando na porta ali. Deus mandou o pequeno só. Quem é como o Senhor? Então, vamos lá. Miguel enfrentou o dragão e a corja dele todinha. E mesmo assim ele não prevaleceu. Agora escute isso. Todavia ele não prevaleceu, nem mais se achou no céu o lugar deles. Por quê? Versículo 9. Porque já foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Então eu ouvi grande voz do céu que já proclamava. Você sabe o que é proclamar? Proclamar é já estabelecer. Houve uma proclamação da República aqui no Brasil. Naquele dia da proclamação da República, ficou estabelecido. Aqui agora tem novo governo. É novo dono. Portugal que se dane. Aqui não. A sua Bíblia está dizendo, já houve uma proclamação, uma anunciação, um novo governo foi estabelecido. É nova autoridade. E o que é que diz essa proclamação? Agora já veio a salvação. Agora já veio o poder. Agora já veio o reino do nosso Deus. E agora já está conosco a autoridade do seu Cristo. Porque agora já foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, porém, eles quem? Eles aqui é quem? Nós, a Bíblia vai falar de nós agora. Eles, porém, o vencerão, ao dragão e os anjos dele. Nós já o venceram, por causa do quê? Do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra, do testemunho que eles, os irmãos, os crentes, deram, e mesmo com a morte fungando na cara deles, eu não sei se a sua Bíblia você lê assim, mas na minha Bíblia paraibana está assim, mesmo em face da morte, cara a cara com a morte, eles não amaram nem a própria vida. Aleluia. Por isso festeja céus. E vocês que neles habitam? Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera e ira, porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. É um miserável, né? É um coitado. Mas olha o que a Bíblia diz, eles, nós, os crentes, os lavados pelo sangue do Cordeiro, os que usaram seu testemunho, eles que usaram o seu testemunho, vence. Qual era o testemunho de Paulo? Pela graça sou o que sou, a graça me trouxe até aqui. Romanos capítulo 12, versículo 3, ele diz, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês, não pense de vocês mesmos, não pense com esse caroço de feijão, meu filho, não pense com a mentalidade humana, não, ele falou assim, pensa com moderação, a palavra moderação quer dizer domínio próprio, equilíbrio, pensa com domínio próprio, com equilíbrio, o fruto do Espírito já foi dado, pensa com isso, segundo a medida da fé que Deus já repartiu a cada um de nós. Graça, fé, autoridade, o sangue do Cordeiro, o nome de Jesus. Quanta coisa que o crente tem. Quantas coisas que os cristãos têm. Mas muitos não sabem e outros também nem se interessam em conhecer. Por isso que estão lotando aí as campanhas. Mas eu quero aqui, hoje à tarde, fazer uma recomendação a você. Assista uma aula demonstrativa do Rema Brasil. Procure uma unidade mais próxima da sua casa. Se é aqui, na Lapa, por favor, não deixe de vir.
é grátis. Nem de graça você não quer, misericórdia. É grátis, vem assistir uma aula demonstrativa. Se expõe à palavra da fé, deixa Deus falar contigo. E você vai descobrir, meu irmão, que essa história de ser mais do que vencedor é verdade. É mais do que verdade. Amém? Eu queria chamar meu irmão aqui no... Cadê? No teclado. É você, meu lindo. Vamos trabalhar. Eu vou lhe contar uma história hoje à tarde, noite, e eu quero depois orar por alguns de vocês que estão aqui. A história é a seguinte: quem aqui conhece o lutador Arcelino Popó Freitas? Quem conhece? Olha, todo mundo, né? Eu falei Arcelino, não conheceram bem, não lembraram bem, mas é Popó, o lutador Popó, baiano. Popó tem um problema. Ele sempre testemunhou dizendo que ele tinha uma fraqueza, que era, ele não conseguia controlar o peso corporal. Ele lutava sempre, primeiramente, consigo mesmo. Para entrar, pastor Francisco, dentro daquela medida, a medida da categoria que ele lutava. Nem pode ser a mais, nem a menos. Ele tinha que atingir a meta. É um sacrifício, é um sufoco, dia e noite, alimentação, exercício, acorda de madrugada. É uma coisa terrível para ele entrar naquela medida certa. Ele se preparava 3, 4, 5, até 6 meses antes de uma luta. Como ele deteve o cinturão, por muito tempo, o cinturão da sua categoria, ele sempre era desafiado. E claro, como bom baiano, não levava desaforo para casa, aceitava. Mas era uma luta, pastor. É uma luta solitária. É uma luta, irmão, que às vezes mostravam em alguns momentos assim, a imprensa pegava ele chorando, gemendo, uivando até no solo da academia, tentando. Os caras dizendo: tem calma, vai lá, mas vamos ter que ir. É pressão. Mas aí Popó atinge aquele peso que ele tem, que está enquadrado para a sua categoria, e ele sobe no ringue. Ele vai para o ringue. Multidões estão lá, estão ovacionando, estão aplaudindo, acreditando nele. Vai dar certo, você vai vencer, torcendo. Mas o seu adversário, meu filho, está lambendo uma rapadura para arrebentar ele no primeiro round. O adversário não tem misericórdia não, cara. Ele quer arrebentá-lo logo. Ele é cruel. Ele pode usar até de artimanhas na luta. Ele pode usar de golpes baixos na luta, contanto que ele vença, que ele tome aquele galardão, aquele cinto. E Popó vai, e ele, irmão, apanha, mas apanha para ficar mole, roxo, nariz quebrado, todo arrebentado. Mas aí, num dos últimos esforços, Popó, pá, no maxilar do adversário, e ele vai à lona. E aí, o olho arrebentado, sangrando, o nariz torto para o lado esquerdo. Aí todo mundo põe ele, exalta ele, põe ele no colo, exalta ele. E aí ele é anunciado como vencedor daquela luta. Antes de voltar para casa, Popó é levado para o hospital. Vão ter que remendar ele todinho de novo, recompor ele todo, costura, ajeita, esvazia as bolsas de sangue no rosto que ficaram presas ali, costura tudo. Depois de uns 3 dias, Popó volta para casa. Eu não sei se você sabe, mas a esposa do Popó é crente. É uma mulher de Deus. Só que ela sempre disse, irmão, que ela nunca teve coragem de assistir uma luta dele, porque não aguentava ver ele apanhando.
Ela fica em casa, Beth, escondida. Ela fica lá como que sofrendo por ele, mas não entra na luta. Quando o Popó volta para casa, irmão, vencedor, ele traz consigo também um checão. A luta foi contratada por $40 mil, $60 mil ao vencedor. Pastor Francisco, ele volta para casa, machucado, ui. E aí ele é recebido pela amada dele em casa, amada. O desejo dele era voltar para casa, ele quer rever a amada. E quando ela abre a porta do apartamento para receber ele todo dolorido, ela fala: ai, não me toca, querido, não me toca. Ai, eu ainda preciso recompor. Mas meu amor, tudo isso foi por você. Você me ama, você confiou em mim, você acreditava que eu ia vencer, eu fiz tudo isso por você. Minha querida, eu sou o vencedor. Mas você, amor, é mais do que vencedora. Por que ela é mais do que vencedora? Porque ela não entrou na luta, ela não sofreu, ela só acreditou, ela só acreditou, ela só acreditou, ela só acreditou. E a fé dela, irmão, atraiu aquela graça, o favor. Cristo, irmão, se preparou, se você não sabe. Ele é o campeão de Deus, ele veio aqui, ele foi desafiado. Lembra de Golias gritando? Lembra que Golias gritava na cara de diante de todo o povo de Israel? Alguém lembra o que é que Golias gritava? Dá-me um homem! Lembra, Francisco? Essa era a afronta do diabo primeiro. Aquele gigante, irmão, é o próprio Satanás, o dragão, a serpente, dizendo: dá um homem para vir ao ringue comigo. Manda um homem aqui, bando de frouxo. Manda um homem, foi um homem que eu derrotei e eu tenho o cinturão do primeiro homem. Manda um homem. Aleluia. Era isso que Satanás gritava. E a palavra de Deus diz que Deus ainda ficava assim dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? Ouviu, querida? Jesus veio, irmão, desacreditado de tudo e de todos, nem a família acreditava nele. A sua Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, 5, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando Paulo usa a expressão Cristo Jesus, ele está falando de cima para baixo. Ele diz, ele sempre foi Cristo, ele sempre foi Senhor, ele sempre foi enviado, ele sempre existiu com Deus, ele estava no princípio criando todas as coisas, ele é o Senhor. Mas Cristo veio como Jesus de Nazaré. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo subsistindo em forma de Deus, ele não usurpou ser como Deus. Ele se esvaziou, assumiu uma forma humana. Ele também se tornou servo, e servo obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Deus o exaltou soberanamente. E deu a ele o nome, não é um nome, é o nome, que está acima de todo nome. Para que hoje, ao ser pronunciado o nome de Jesus, se dobra todo o joelho, nos céus, na terra e até na casa do cão.
é pronunciado o nome Jesus, os demônios fazem assim, ó. Eu não queria não, mas não tem joelho que aguente, porque ele é o campeão de Deus. Ele se preparou, meu filho, ele sofreu, ele veio, se tornou como um homem, lutou com a sua própria natureza, disse, ele foi tentado em todas as coisas, ele chorou no Getsemane, irmão. É como se dissesse, pai, a luta vai ser grande, é grande, mas pai, façamos o seguinte, não seja a minha vontade, mas a tua. Ele foi lá e venceu, irmão, e porque ele venceu, e nós o amamos, aí ele traz o checão da graça, ele traz o checão da graça, fala, ó meu filho, ó, pode gastar, gasta. Paulo disse a Timóteo, cara, vou dizer uma coisa para você, Timóteo, aquele que me salvou, também é o mesmo que é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Paulo está dizendo, meu tanque de combustível da graça, meu filho, está guardado, meu depósito está preservado. Não pense que essa graça vai ter fim, porque não tem não. É tanque cheio, é conta cheia, o tempo todo. Deus me mandou nessa tarde e noite dizer aqui para você, meu irmão, que cristianismo é muito mais do que apenas uma placa na porta de um prédio, muito mais do que uma Bíblia debaixo do braço. Cristianismo, meu irmão, é Deus se fazendo homem, se comparando a nós, Ele vindo até nós, irmão, com as mesmas fraquezas, as mesmas vontades, experimentando o nosso pecado e nos devolvendo a vida eterna, nos dando aquilo, irmão, que nós nunca experimentamos. Jesus Cristo disse assim, vocês até viveram vida, tem vida, mas a vida que eu trago para você é vida em abundância, é vida para a gente experimentar como nunca. E graça é tudo que Deus quer que você experimente. Estuda sobre a graça, aprenda sobre a graça, porque você vai precisar dela. Você vai precisar dela. A graça vai manter você de pé, irmão. Quando o mundo parece que caiu sobre a sua cabeça. O começo desse ano para nós foi um começo terrível. Não foi, princesa? Foi um começo terrível. Estávamos no Pernambuco, fomos acompanhar o nascimento da nossa quinta netinha. Cara novo como eu, gatão desse jeito, pô, já com 5 netos. Não tem quem diga, não, filho. Acompanhar o nascimento da netinha. Fomos surpreendidos com uma notícia terrível. Nosso filho caçula havia ficado com a esposa na nossa casa e uma bebezinha. Só que nós, antes de sairmos, tivemos uma discussão muito séria, porque nós descobrimos que ele, um menino criado num lar evangélico, instruído como os outros filhos que nós temos também, mas agora ele estava se iludindo. Os amigos diziam para ele, prova aqui esse baseado, cara, não tem problema não, fuma aí, você vê, ó, dá só uma lombra, não tem problema não, isso é bobagem. E ele foi nesse negócio de prova um aqui, prova outro acolá, prova amanhã. E nós descobrimos e falamos a verdade para ele, nós não vamos admitir que você acha que isso é normal, porque não é. Você tem 25 anos, você nunca me viu pôr um cigarro na boca, você nunca me viu bebendo um copo de cerveja, aliás, você nunca me viu tomando um vinho no final de ano. Não lhe condeno se você toma vinho, irmão, mas para mim, qualquer coisa que tenha álcool, não me faz bem. Eu perdi o emprego de carreira, eu fui gerente de banco aos 28 anos, eu perdi casa, carro, quase perdi aquele tesouro
que é mais precioso para mim hoje que é minha esposa e meus filhos. Quase perdi tudo, por causa de um golezinho de cerveja, um vinhozinho ali mais tarde. Isso não fica na mesma coisa. Não fica só nos primeiros goles, irmão. Ninguém se torna um viciado nos primeiros goles. 25 anos você tem, meu filho, você nunca viu o exemplo de seu pai. Portanto, não vou admitir que você viva assim. Viajamos para o Pernambuco. E a surpresa maior para nós foi que ele foi preso dentro de nossa casa. Preso dentro de nossa casa. Foi encontrada uma certa quantidade de entorpecente que o classificou como traficante. E o que você faz numa hora dessa? O que você faz na hora dessa? Mandaram para nós as fotos, irmão, que lançaram no WhatsApp. Num grupo de WhatsApp no bairro inteiro. As fotos dele algemado no chão, à frente da minha casa. Carro de polícia, cão farejador em cima, no telhado, reviraram. Nossa casa não ficou um lugar sequer que eles não revirassem. Tudo. Fizeram uma mega operação, achando que ia haver uma mega apreensão. Por mais de 4 horas, eles reviraram a nossa casa e nós estávamos fora. Foi preso ele, a esposa, o pastor Francisco aqui, o pastor Antônio, a Tereza, que são nossos irmãos, assim, de carne, de unha e cutícula. Foi quem nos socorreu. O pastor Antônio correu lá na minha casa, em Sorocaba, e por ele ter levado um outro irmão da igreja, a esposa não foi presa, nem a criança foi parar no conselho tutelar, porque coincidentemente, ou providencialmente, eu quero crer assim, o irmão que foi lá tinha um sobrenome Brito. Aí, como a polícia dizia que só alguém da família poderia ficar com a bebê, então o camarada puxou a identidade e disse: eu sou família do pastor Policarpo Brito. E aí pegaram a criança, mas resumindo a história, irmãos, nosso mundo ruiu, algumas pessoas na igreja não entenderam as coisas, até hoje foram embora e não deram para nós a satisfação. Foi um abalo grande, ficamos meses sem receber salário mais. E o que a gente faz numa hora dessa? Nós temos 2 opções. Você entra no desespero, ou você chama para morar com você um bicho chamado de espírito de comiseração. Quando você vai dizer: oh, coitado de mim, oh, coitado de mim, por que eu sofro tanto? Ou você vai, irmão, botar em prática o que a palavra diz que você pode pôr em prática. A graça de Deus. Invocar a graça de Deus. Usar a graça de Deus. Para se manter de pé, firme, irmão. Teve momento, pastor, que o pavor, o medo chegava de madrugada. Aquela moça bonita acordava gritando assim: meu filho! Calma, filha, calma, está tudo bem, está tudo bem. Meu filho. Calma. Fica aqui, vai dar tudo certo, dá tudo certo. E nós fomos aprendendo sobre a graça, irmão, fomos buscando a graça. 10 meses já se passaram. Nós estamos vindo de lá agora. Nós chegamos direto de lá para cá. Madrugada, saímos de casa com essa moça bonita, 10 meses, que ela cozinha de madrugada, ri sozinha, eu acordo na madrugada com ela com o som ligado, louvor, adoração dentro de casa, fazendo festa, vou para um piquenique. Que loucura é essa? Você vai para dentro da prisão, mulher. Você passa por uma revista humilhante, veste um moletom, uma camiseta surrada, pé no chinelo havaiana. Por isso que tira a aliança. Não entra de óculos, aliança, não entra com nada, relógio. Nem uma câmera fotográfica deixa a gente entrar, nem com celular. Claro, né? 10 meses, filho. Toda santa semana, nós estamos lá.
vencendo. E pastor, eu vou resumir e quero encerrar aqui dizendo: Deus nos ensinou uma coisa, irmão. Pastor, o amor vence todas as coisas. Viu, querido? Não há arma mais poderosa, Beth, do que amor. A minha cabeça, a minha alma dizia assim: ele merece. Ele envergonhou você. Você perdeu uma igreja. Você disse à sua família toda que você nunca jamais voltava de São Paulo. Aliás, ia buscar todos os seus nordestinês para cá. Agora você perdeu a igreja, você não tem mais nada. Vai voltar de novo sem nada. Mais nada. Chegamos aqui em São Paulo com 2 malas. 3 malas, porque o menino era outra mala, né? Que ele não queria vir. Estamos só com as malas em casa, porque esperávamos que até agora, dia 20, a justiça pudesse dar a ele esse tal indulto de Natal, né? Ou ele já pudesse ser julgado. Não foi julgado ainda. Nos preparamos para isso, mas não chegou ainda. E a graça tem nos sustentado. Eu vim hoje à tarde dizer para você, meu irmão, minha irmã, que não há nada, mais nada, que você não possa suportar, que você não possa passar por cima, que você não possa vencer. Eu não estou dizendo, irmão, que você vai ser insensível. Eu vou lhe dizer uma coisa, irmão: vai ser muito mais forte a graça em você do que tudo. O que fazia Paulo e Silas cantar louvores a Deus depois que eles oravam, estando numa prisão, todo arrebentado, as costas rasgadas, lascadas de alto a baixo? O que fazia esse povo orar confiante? E o que fazia ainda cantar louvores a Deus? Só tem uma resposta: a graça de Deus, irmão. É a graça, é uma capacidade divina para manter você em pé, animado, esperançoso, confiante. Meu Deus do céu, todo dia que a gente entra lá naquele lugar, ela faz um filminho: estamos indo para o nosso piquenique, daqui a pouco estaremos com o nosso amado, nosso filho. E esse amor por ele, essa dedicação a ele, está transformando ele radicalmente. Meu filho é irreconhecível. Meu filho está discutindo Bíblia comigo agora. Sabe o que é isso, irmão? Ele está debatendo Bíblia comigo, irmão. Ele chegou hoje assim para meu pai: pai, eu tenho pedido uma coisa a Deus. Eu digo: o que, meu filho? Eu tenho pedido a ele somente uma coisa. Eu digo: fala, meu filho, pelo amor de Deus. O que? Ele diz: eu tenho pedido a Deus a unção dobrada do teu espírito. Pai, aleluia! Eu tenho pedido a Deus a unção dobrada do teu espírito, pai. Pai, te envergonhei, mas eu prometo ao Senhor: eu vou te honrar. Eu te honrarei, pai, você verá. Eu não tinha ouvido para ouvir, mas hoje eu tenho. Eu não tinha olhos para ver, hoje eu tenho. Pai, como eu perdi tempo, como hoje eu sei que essa palavra é a verdade. Ele tem dito assim: eu perdi tudo, pai, mas papai, foi tão bom eu ter perdido tudo, porque hoje eu ganhei tudo. Vou recomeçar, vou honrar o Senhor. O Senhor me verá, pai, testemunhando, pregando. O Senhor mesmo terá orgulho de mim. Eu saí de lá, tem 2 pastores lá dentro detidos também. Quero nem saber porque eles foram para lá. Mas os pastores têm dito assim: olha, nós demos para o seu filho agora, às quintas-feiras, tem 45 homens aqui nesse céu. Ele é quem discipula os homens aqui, 45 homens. Eu fico assim: pai, pelo amor de Deus, traz mais livros, traz mais livros, traz mais livros. E é uma luta, filho, para entrar com os livros, porque a justiça aqui em São Paulo não deu a mim, a ela, o direito e a autorização para a gente entrar como pastores.
porque tendo um filho preso não pode. Então nós entramos como qualquer outro. E aí eu tenho que ir nos dias da semana. E aí eu falo diretamente com o diretor, e quando ele está de boa vontade, ele pega 1, 2 livros, fala, eu vou deixar lá, eu vou dar para ele. E aí ele vai examinar, aí passa 15 dias, 20 dias, mas os livros chegam. Deus deu uma estratégia à nossa filha lá na Paraíba. Disse, escreve para ele. Aí ela passou a escrever, agora ela vai lendo os livros, Beto, vai resumindo os livros, escrevendo e mandando carta. Aí um outro dia ela estava lendo aquele livro que diz, o livro Redimido, não é de Tony Cook, é de um jovem que era prisioneiro também, que foi Guto que mandou. Redimido? Não é o Redimidos do Kenneth Hagin, é outro Redimido, que é de um jovem missionário hoje, que foi presidiário também. Guto mandou publicar esse livro. Aí Deus deu estratégia a ela. Corta o livro, tira a capa e pega de 5 em 5 páginas ou 2 em 2 capítulos, coloca dentro faz carta e envia para ele. E aí vieram 20 cartas e o livro entrou inteiro. O livro entrou inteiro. 20 cartas. E o livro chegou até ele e falou, não, eu não posso mais ser a mesma pessoa, não tem mais como viver como a mesma pessoa. Isso aqui é a minha história. Escrever a minha história, eu vou viver isso aqui que já estava escrito. Então, amados, eu hoje vim aqui dizer para você, nós não alimentamos nem convidamos esse espírito de comiseração em nenhum dia, nenhum momento. Nunca quisemos que ninguém nos olhasse como coitadinhos, porque não somos coitadinhos, irmão. Quando eu leio a palavra de Deus, Paulo dizendo assim, olha meu irmão, eu perdi tudo o que eu tinha. E tudo o que eu tinha eu considerei esterco. Tudo. Eu considerei esterco. Sabe o que é esterco? Não preciso traduzir não, né? Eu considerei esterco para ganhar e entender a sublimidade de Cristo Jesus, por quem hoje eu estou vivendo. Isso é poderoso, filho. Não tem bens materiais, não tem nada, filho, não tem mais nada que nos detenha, que nos vença, que diga assim, mas vocês conquistaram tantas coisas, perderam tanto. Filho, pelo amor de Deus, quem tem a graça de Deus tem tudo. Quem tem a graça tem tudo. Eu sei de uma coisa, o meu chamado ninguém tira. Está escrito assim, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Por algum momento o diabo quis dizer assim, você ainda vai trabalhar com igreja, arruma um emprego secular, esquece tudo, some, apaga os Facebook, estragão, acaba com tudo, some, dá um sumiço assim, não deixa ninguém nunca mais saber de você. Aí eu entro no presídio, todo domingo, todo sábado que vou, querendo ou não, eu lá falando a palavra, e estou pregando para um, pregando para outro, aí alguém chega e diz, ele é pastor, aí agora eu não posso mais me esconder, entra eu e ela, feito agente secreto, de repente alguém, pastor, hoje o senhor dá a palavra para nós aqui, pastor? Irmãos, eu vim namorar meu filho, por favor, pastor. Como é que você pode agora dizer não? 200 boquinhas. Aí lá vai eu, no meio do sol, no meio de uma quadra. Me empresta a tua Bíblia, que eu não tenho como entrar com Bíblia, e aí eu tenho que pegar a Bíblia do outro, e aí abre assim o mundo. E quando termina de falar, tem 13, 14, 10, 8, tudo chorando. Você quer aceitar Jesus? Quero. Até uma congregação 45 dentro do presídio. Isso é graça, filho. Eu só sou engraçado, filho, mas a graça é Ele que faz. Eu vou orar por sua vida nessa noite. Fique de pé. Oi, meu amor. Minha linda vai falar. Todo mundo vai ficar de pé igual você.
Você acha que eu podia desistir desse filho? Ele foi um filho que, antes da minha primeira gravidez, o Poli já pedia ele ao Senhor, e ele dizia, eu vou ter um moreninho dos olhos verdes, e vou botar o nome dele de Tiago. E a minha primeira gravidez veio Tatiana, a segunda veio Tayana, a terceira veio Tassiane e Tiago, que não chegava. Com 5 anos, quando a caçula fez, Tiago chegou e o adotamos. Ele foi enxertado com muito amor. E foi muito amor mesmo. Com 1 mês e 5 dias que ele estava conosco, o diabo quase que traga ele. E fomos para o hospital, levando aquele menino morrendo nos meus braços, e eu dizia, ele está acobertado, o diabo não vai tirar a vida dele. E fazíamos o rema, deixei de fazer o rema em 94, o Poli continuou fazendo, e eu fui cuidar dos meus filhos. Sempre deixei tudo para os meus filhos. Depois, quando me casei, deixei de trabalhar, deixei tudo para cuidar dos meus filhos, e hoje eu vejo como vale a pena cuidar dos nossos filhos. E o diabo tem muita raiva de família, e ele queria fazer isso com o Tiaguinho. Quando Tiaguinho foi curado, e lá no hospital oramos por muitas pessoas, muitas mães desesperadas, e aceitaram Jesus. Passei 6 dias naquele hospital. Eu digo, mas também... E quando ele chegou lá, ele já estava curado, porque eu ia o tempo todo orando, mas ele tinha que ficar 6 dias para fazer os exames, para até o INSS ganhar dinheiro, alguma coisa desse tipo. Mas eu digo, agora eu vou ganhar pessoas para Cristo. Quando foi com 9 anos, estávamos numa cidade chamada Petrolina, para começarmos a igreja lá, o diabo de novo se levantou, isso quando a gente chegou em Petrolina, para tragar a vida de Tiago, raptar o Tiago. Levaram Tiago, e a gente passou o dia todo procurando Tiago. Não conhecíamos ninguém na cidade, não sabíamos onde era o hospital, não podíamos dizer para a igreja, e ficamos em casa. Nossa casa é um grande ministério. Nós oramos, nós falamos a palavra, o que ele ensina aqui na minha casa é primeiro assim. E assim fizemos. E o diabo queria tragar Tiago, e a gente orou em casa, e a gente disse, você, Satanás, vai ficar envergonhado e confundido. Você vai soltar o meu filho. A gente não sabia nem onde ele estava. Quando foi 5 horas da tarde, chegou Tiago. Veio descalço, com os pés inchados, levaram o tênis de Tiago, levaram muitas coisas de Tiago, mas chegou Tiago vivo. Quando foi Tiago, completou 18 anos, Tiago foi preso por causa de porte de arma. O diabo sempre trazendo coisas para nos desorientar, deixar a gente, meu Deus, que chamado é esse? Desde quando a gente adotou profetas do nosso ministério, disse, Paulinho, foi a pior coisa que você fez, foi adotar esse filho. E eu disse, Senhor, o que é isso? De novo, Senhor, Tiago preso. Eu não vou desistir desse Tiago, esse Tiago ele é grande. Um dia estava eu, no 2012, estava eu lá numa situação, tinham perdido a igreja de Petrolina por causa de Tiago. Porque nos deixava triste, a gente ficava sem força, não sabia mais o que fazer, mas graças a Deus pelo chamado de Poli, que é mestre, e esse rema maravilhoso que sustenta a nossa vida até hoje, desde o dia que o pastor Bando chegou em Campina Grande, tem sustentado nossa vida, porque a gente não sabia fazer outra coisa, a gente não sabia trabalhar, a gente arranjava emprego, ficava triste, estava atrás por causa de uma carteira assinada e ficava triste. Eu digo, que chamado é esse? O que é isso, Senhor? E por causa do rema que nós temos na nossa vida, nós somos desde o início, amados, do rema. Nós vimos pastor Bando chegar em Campina Grande, Policarpo era para ser Guto nem existia. E eu vi pastor Bando lá na praça, passando um filme lá, e eu digo, meu Deus, que coisa linda esse homem. Ele é americano, eu digo, deve ser aqueles mormons, a roupinha, camisa branca. A gente era para ser o Guto. Deus mostrando, esse homem, vocês têm que seguir. A gente não entendia nada. Esse homem foi pregar pela primeira vez na nossa igreja, onde éramos convertidos 1 ano.
E eu vi, o povo estava todo na nossa igreja, todo o ministério hoje, a coluna estava lá naquela igreja, e foram todos embora. Eu digo, meu Deus, onde é que tu está indo? Gilson, onde é que tu está indo, meu irmão? Pelo amor de Deus, o que foi? Fez, eu não posso dizer. E aquela coisa, hoje nós estamos com esse ministério, damos a vida por esse ministério. Mas o diabo com raiva de Tiago, sempre usando o meu filho. Mas imagina quem vai ser Tiago. Imagina quem é Tiago hoje. Imagina o que Deus não vai fazer. Mais uma vez entregamos uma igreja, a igreja de Sorocaba. 3 anos chegamos sem nada. Até o celular que nós temos aqui foi uma irmã daqui da Lapa que foi lá entregar o pastor Policarpo. Deus tem nos dado todas as coisas, não tem nos faltado nada. E o Senhor tem nos honrado com a nossa fé. Nós vivemos essa palavra, nós pregamos essa palavra. E você acha que o diabo ainda não fica dizendo, cara, tu não tem nada. Tu não tem uma casa, tu não tem uma carteira assinada, nem casa eu posso comprar, que eu não tenho como comprovar. Até minha casa eu dei para o ministério, a única casa que eu tinha. E o Senhor dizendo, é aqui que você tem que ficar. Fique firme com essa palavra. Essa palavra mudou a minha vida. Essa palavra mudou minha geração. Imagina como não vai ser a geração de Tiago. É poderoso na terra. Em 2012 eu estava numa tristeza tão grande. Eu vendo o relatório do diabo, ele dizendo, você perdeu Petrolina agora. Mais uma vez por Tiago. O Senhor me lembrando aqui, porque eu estava querendo dizer isso. E eu entrei dentro do quarto, minha filha estava orando pelo casamento dela, porque lá em casa é tudo pela fé. A gente não tem conta no banco, a gente não tem dinheiro, eu não tenho reserva de nada, eu vivo pela fé todos os dias. Na minha casa não falta nada, não falta roupa, não falta joia, não falta nada, é pela fé. Se você conhece uma família que vive pela fé, é a minha família. Todos os meus filhos casaram, eu não paguei nem R$100. Mas casamento de 15 mil e Deus deu tudo para eles. Casas para morar, Deus deu. Em 2012, essa tristeza veio. Aí eu entrei no quarto, minha filha estava orando e eu disse assim, Tassi, me ajuda, minha intercessora. Até hoje ela é. Aí eu disse, Tassi, me ajuda, estou tão triste. Ela disse, mãe, senta aqui. É Tiago, mãe? Eu disse, é. Disse, mãe, olha para Tiago e vê o que Deus vê de Tiago. Mãe, a senhora está vendo o Tiago que dá trabalho? Mãe, vê o Tiago evangelista. Mãe, vê o Tiago, ele tem compaixão das almas. Mãe, Tiago não pode ver uma pessoa pobre, ele é rico. Ele quer dar, ele quer ajudar. Mãe, vê esse Tiago, mãe, ele existe, ele é real. Então o ano passado, Tiago foi preso. Antes de ser preso, ele dizendo para a gente que estava com drogas. E eu conversando com a esposinha dele, que não era crente, eu disse, Fernanda, vamos chamar a existência Tiago, Fernanda? Que ela perguntava para mim. Ele foi sempre assim, bom com a senhora. Ela via ele me tratando como princesa em casa. Eu digo, ele sempre foi assim. Eu digo, foi não, Fernanda. Foi a palavra de Deus que mudou a vida do meu marido, Fernanda. Eu chamando a existência. Pai, obrigado, ele existe. Pai, ele é assim. Pai, ele é assim. Eu digo, vamos chamar Tiago. Tiago, a existência. Aí hoje, eu cheguei agora de Petrolina, fui visitar a Fernanda, que eu devolvi ela para o pai dela. Eu disse para o pai dela, me perdoe pelo que Tiago fez. Esse Tiago, ele vai morrer e vai ser enterrado. O senhor vai ver um Tiago novo. E ele vai vir pedir perdão ao Senhor e vai fazer tudo de acordo com o que eu e o pai dele vai ensinar. O novo Tiago vai chegar e vai pedir perdão ao Senhor. Me perdoe pelo que eu fiz com sua filha. Eu quero honrar sua filha, eu quero casar com ela, eu quero ter famílias com ela, eu vou honrar. Então é esse Tiago que hoje existe. Eu fui para a Fernanda para dizer, Fernanda, tu lembra daquela tarde que você ficou tão feliz enquanto eu falava da palavra da fé, chamando de existência Tiago, e de noite você não via Tiago, você via o Tiago drogado. Hoje ele existe, Fernanda.
É real, Fernanda. O Tiago não quer mais saber de droga, já vai fazer 8 meses. O Tiago agora só quer saber da Bíblia. O Tiago agora só quer saber de falar da palavra. Hoje o Tiago estava lá, Policarpo, ensinando a palavra, e ele olhando e dizendo: mãe, olha que coisa linda, mãe, aquele foi o que chamei, mãe. Mãe, foi aquele que eu estava ensinando essa semana, mãe. Ele está querendo ouvir a palavra. Imagina quem vai ser a geração de Tiago. Vocês vão ouvir falar desse Tiago. Ele tem um novo nome, Tiago Emanuel Brito. Vocês vão ouvir falar. O nome dele é Tiago, irmão de Jesus, e Emanuel, Deus conosco. Foi esse nome que Deus me deu. Esse é o verdadeiro Tiago. Amém? Vocês ainda vão muito ouvir falar sobre essa família, porque ela é poderosa em Deus. Amém? Oh, aleluia. Tudo que você viu e ouviu aqui, querido, não foi preparado, não foi montado. Eu lutei para tentar seguir um roteirozinho aqui, mas... Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Você veio aqui para você entender que a graça de Deus, irmão, é o que nos faz estar de pé. É o que nos assiste, é o que nos apoia, é o que nos sustenta. É a graça de Deus que vai fazer você vencer todas as coisas. Eu não peço que você passe pelas mesmas coisas que eu e minha família passamos, irmão. Mas se você enfrentar qualquer coisa, lembre-se, a graça de Deus vai me ajudar a vencer tudo. Não, para Deus, irmão, não tem nada nem ninguém que diga, está perdido. Não tem. Viu, mulher? Se você acha que seu marido é uma causa perdida, você precisa somente saber que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode fazer qualquer coisa, dependendo, se você crer. Seu filho, sua filha, ou quem quer que seja, não é um caso perdido para Deus, não. A graça de Deus pode transformar qualquer um. Aí a pergunta é: você quer? Você quer? Se quer, então, irmão, mantenha-se firme, fica perseverante, acredita, confia. Foi isso que Jesus disse: se você guardar a palavra da minha perseverança, eu guardo você, eu guardo você, eu faço com que as coisas na sua vida sejam mais do que vencedoras. É isso que Deus quer. Amém? Nós vamos adorar o Senhor. O grupo de louvor pode vir aqui. Vamos adorar o Senhor. Eu não sei o que fazer. Eu sei de uma coisa: a unção de Deus é algo tão real, tão claro aqui no nosso meio aqui, irmão, que é possível sentir ela, é possível sentir. Não necessariamente você precisa sentir para crer, mas eu creio tanto que eu consigo sentir a unção de Deus aqui no nosso meio, nos assistindo. A unção de Deus nessa tarde, ela é real aqui nesse lugar. Pode adorar o Senhor, querido? Por favor.